Grande Deus, Pai eterno, ó Senhor, que nos encontramos perante o Senhor. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, pedimos a graça ao Senhor para podermos estar aqui. Ó Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua graça, ó Deus, nós não podemos fazer nada. E nós viemos aqui e queremos aprender, ó Senhor, também da Tua palavra, Senhor. Nós queremos achar, Senhor, a graça soberana para as nossas almas. Ó Deus, ó Senhor, Tu conheces a necessidade nossa, Senhor. Sempre o Senhor tem nos corrigido neste lugar. Quantas e quantas vezes, então pedimos, Senhor, mais uma vez, estender a Tua mão para nós enquanto vamos cultuar o Senhor. Ó Deus, e toda a honra e glória queremos dar-te, em nome do Senhor Jesus, Teu amado Filho. Amém, amém, amém. Uma boa noite com Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. O pastor pediu para nós assumir esse lugar, eu estava ali dentro, que nem o Monte Tiago, se esperneando todinho. E o Monte Tiago dizendo que se esperneia ali, e eu falo um pouco, fechar a Bíblia e chegar aqui em cima e falar só, Jesus não mandou eu falar nada. Não, Tiago? Eu... deixar quem... Mas Deus estende a mão, se nós deu essa graça para nós poder crer na sua palavra ali na Bahia, crer na mensagem do profeta, do mensageiro, e deu essa graça de nós vir de lá para cá, para Rondônia, passando por lutas, dificuldades, enfrentando lama para vir adorar a Deus aqui neste lugar. Até no meio da perna, chegava aqui, tinha que lavar os pés para calçar os calçados, ajudando lá do pastor Nelson nessas estradas fora aí, lama para todo lado, e andando de a pé, de chegar lá na casa da irmão Leandro, nós chegamos lá exaustos, um cascalhão grosso. Perguntava, nós estamos chegando, Paulo está pertinho, uns 3 quilômetros, parece que aqui virava 10. Mas Deus deu graça, nós enfrentamos. Hoje está fácil, os obreiros que hoje que lidera isso aí, que está na frente do comando aqui, não, eles hoje têm carro, vão de ônibus, e fácil, hoje está fácil. Que Deus possa nos ajudar, porque os momentos são difíceis, são difíceis. Talvez a gente olhe um lado, o outro vê um lado, o outro vê outro lado. Mas se tiver medo de prova, irmão, estava falando recente, aí vão ser matados, vai. A igreja vai sair de dentro da fornalha. Lá dentro da fornalha estava Sadraque, Mesaque, Abednego lá dentro. Mas lá estava o quarto homem. E você crê no quarto homem, não tem que temer. Eu também não tenho que temer. Mas eu olho as ondas e fico com medo também. Eu me espanto, me tremo todinho com esse problema. Porque nós sabemos que a terra não está caminhando para pratinho de marmelada, carne assada. Não está caminhando para esse lado. Mas quando chegar ali, se nós estamos aqui para nos primordiar, encher cada vez mais da parte espiritual do Senhor Jesus, crendo que fazemos parte desse corpo, e pedindo dele a misericórdia, porque olha, ser um Daniel na terra hoje, ser um Sadraque, um Mesaque, um Abednego na terra hoje, é pouquíssimos. Vamos ler um pouco na palavra de Deus, e nós vamos ler a mensagem do profeta. Ele vai pregar para nós um pouquinho hoje. Eu não vou prolongar minhas palavras, não. Que Deus possa nos ajudar. Vou ler São João,
capítulo 3, verso 14, 15, 16, talvez 17. Vamos só para aí afora esse pouquinho. São João 3, 14 a seguir. Glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer nele e ter a vida eterna. Eu não estou vendo outra coisa, crer nele e ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus, Pai eterno, te agradecemos por esta escritura. Ó Senhor, ajuda nossa pequena fé a crer no Senhor, que é o passo de todo ser mortal na terra. Ó Senhor, o mundo morre nas incredulidades por não crer no Senhor. E nós estamos aqui buscando as tuas misericórdias. Enquanto nós possamos avançar um pouquinho mais, esteja conosco na leitura da mensagem do teu anjo, que foi o Senhor quem usou, expressando as palavras, e nós queremos alimentar as nossas almas com a porção dela nesta noite. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar, ou nós vamos ler a mensagem. Desculpa eu dizer, o profeta inicia pedindo à igreja para se pôr de pé. Vamos ler a mensagem perdão. Aí nós vamos continuar só a leitura à frente do parágrafo 2. Nosso Pai Celestial, consideramos este privilégio tão grande de nos encontrarmos aqui entre os salvos e podemos cantar este antigo e glorioso hino da igreja. Senhor, eu creio vermos a fé de nosso Pai ainda vivendo no coração dos seus filhos no decorrer das eras. E como o cântico acabou de nos dizer, estamos a caminho da terra de Canaã. Rogamos, Pai, esta noite que se houver algum aqui que ainda não tenha tomado essa decisão, que não tenha chegado ao ponto em que possam somente crer na palavra, eu rogo que esta seja a noite em que eles façam essa declaração final e aceitem Cristo como Salvador. Seja cheio do seu Espírito. Nós te agradecemos por este grupo que se chama os Homens de Negócio do Evangelho Pleno e pelo que ele representa justiça. Estamos contentes em saber que em nossa terra há homens neste mundo de negócio que fazem isto, de tempo para te servir, para cantar e outros gastando seu dinheiro e seu tempo para ajudar outros ao longo do caminho a se tornarem cidadãos do reino de Deus. Nós te agradecemos por nossos irmãos ministros aqui esta noite, aqueles que estão segurando a tocha de luz para mostrar a este mundo obscuro que há uma estrela que conduz à glória por todo membro da Igreja de Deus vivo
e por aqueles que aceitaram, Senhor, frequentemente novos. Rogamos agora que, enquanto nos esforçamos para abrir a palavra, que Tu a repartas ao povo conforme necessitamos. E quando o culto estiver encerrando esta noite, e tornar para casa, que haja bênçãos recém-nascidos acrescentados ao reino. Ou talvez haja alguém aqui esta noite, Senhor, que esteja muito enfermo e necessita do toque do grande curador. Que o receba esta noite. Conceda, Senhor, e humildemente te daremos o louvor, porque pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. É uma das maiores ocasiões da minha vida, é quando tenho a chance de estar diante das pessoas, para falar sobre a alegria da minha vida, Jesus Cristo, o que Ele significa para mim, e então ter o privilégio de compartilhar desta alegria com alguém que nunca teve esta alegria. Estava falando há outro dia, já fui um jovem pregador, já estou com 33 anos de ministério, eu vivia com a reputação de jovem pregador, mas agora passei dessa época e agora estou me tornando o velho pregador. 33 anos pregando, né? Mas a cada dia, ele, como o cântico disse, ele se torna ainda mais amável do que no dia anterior. À medida que começo, pensei, a marca da metade do caminho, e olhando em direção ao pôr do sol, Cristo se torna mais para mim, dia a dia. E quando tenho este privilégio de estar diante dos homens e mulheres de negócios, das companhias, e para lhes falar sobre algo que significa mais para eles do que qualquer coisa do mundo, que é a vida eterna. Não acha que haja algo maior do que isto, de que eu possa me lembrar do que a vida eterna. Quando você é jovem, você começa a pensar a respeito, bem, como o garoto, você brinca de peão e a garotinha recorta bonecas de papéis. Após algum tempo é a sua instrução. Então, você vai se casar com a moça de olhos castanhos ou azuis, e então tem de pagar a casa. Os filhos têm de estudar. E como fica você? Mas estou tão contente por haver algo que é real. Depois que tudo isso terminar, então você entra em algo que significa mais do que essas outras coisas. O que elas são? Elas são essenciais? Certamente que são. Quando o que vai ser a mãe dos nossos e o pai de nossos filhos, em nossos lares e assim por diante, e a instrução dos filhos, mas mesmo isto tudo perece, passa, mas a vida eterna é a maior coisa que conheço. Ela me satisfaz quando eu era jovem, satisfaz-me agora quando estou na meia-idade, e tenho certeza que quando as cortinas estiverem caindo ao redor da minha vida, estarei contente em ir me encontrar com aquele que
passei a vida servindo. Agora, ao irmão Antônio e o presidente da subdivisão, aqui, estou contente por estar aqui com ele em companheirismo esta noite, com o irmão William e outros executivos de subdivisões ou representantes e com todos vocês visitantes conosco. Estamos contentes em estar aqui. Certa vez eu estava falando, eu creio que foi em lugar lá em Kansas, no auditório memorial Robinson, e um homem tinha sido curado, tinha estado por vários anos em muletas, sentado na rua vendendo lápis, e ele só conseguia se torcer, seu membro estava paralisado e locomover-se. As pessoas sentiam muito por ele. Certa noite ele veio à reunião e recebeu um cartão de oração e entrou na fila e foi curado. E no dia seguinte ele estava com as muletas nas costas, caminhando para lá e para cá na rua testificando. E eu estava tentando falar, e um pouco depois ele se levantou e disse: irmão Branham, ele disse, já não sei o que pensar. Ele disse, quando o ouvi falando, ele disse, pensei que fosse nazareno, era isso o que ele era. E disse, eu então vi tantas pentecostais por aí. Ele disse, alguém disse que o irmão era pentecostal, e então eu ouvi dizer que era batista, e o que foi consagrado na igreja batista, disse, estou confuso, e o que o irmão é? Eu disse para o irmão Branham, o irmão foi batizado na batista e tal, e o que o irmão é? Eu disse, é fácil, eu sou pentecostal, nazareno, batista, de modo que é isso junto. Juntou tudo, eu sou tudo isto. Glória a Deus. Irmão Branham não tinha esse negócio de divisão de igreja. Não tinha. E é o lugar de todos nós, né? Por graça. Quando cheguei entre o povo pentecostal, faz alguns anos, ao qual o Senhor me enviou, quando Ele ordenou que eu devia orar por seus filhos enfermos, e a própria igreja denominacional que eu frequentava naquela época não cria muito em orar por enfermos ou em cura divina. Era estranho para eles. Disseram-me que eu havia me tornado um santo rolador. Ora, talvez eu tenha me tornado um santo rolador. Não sei, mas estou muito contente o que quer que eu seja. E alguém disse que eu tinha perdido o juízo. Eu disse, então, deixe-me em paz, porque estou mais contente desta maneira do que da outra. Assim eu simplesmente me sinto bem assim. E tem sido um gozo inefável. Mas quando cheguei entre o povo pentecostal, eu pensei que havia só um grupo dele. E então fui descobrir que havia quase tantos grupos divididos nele. Quando havia na igreja batista de qual eu vim, então me recusei a tomar o partido de qualquer grupo. Tentei ficar entre todos eles e dizer, somos irmãos. Está vendo? E essa tem sido minha atitude desde então. Ver a grande igreja de Deus vivo, unida em fé e oração e esforço.
Graças a Deus. Que Deus dê isso para nós, né? Unir em fé e graça e em poder e tudo, e em oração. E então, quando os homens de negócio do Evangelho pleno estabeleceram seu organismo, porque não são uma organização, são um organismo. E isso incluiu todos os grupos e deu-me um lugar, e eles me acolheram sob suas asas. E estou muito agradecido pela oportunidade de falar para os homens de negócio cristão, porque aí posso expressar minha fé entre todos os grupos ao mesmo tempo, e tem sido uma grande coisa para mim, e eu pertenço a uma organização que são os homens de negócio do Evangelho pleno. Que Deus possa nos ajudar. Irmão Brana teve muito contato com esse Evangelho pleno. Eles ofereciam oportunidade a outras pessoas pregarem, e simplesmente eles não levavam em consideração as partes da doutrina, mais ou menos assim, e aí todos pregavam. Né? E para fazer isto, agora na África, para onde estamos planejando ir, muito em breve, lá na África do Sul, onde o Senhor nos deu um dom, um dos maiores encontros que eu suponho que Ele já nos deu. Foi lá na África do Sul, onde vimos 30.000 nativos de cobertor receber a Cristo como Salvador em um culto à tarde. Registraram 30.000. Na manhã seguinte, enquanto o prefeito de Durban me chamava ao telefone, o qual estava no encontro, nós tivemos cerca de 200.000 no estádio ou na pista de corrida, e ele disse: vai à sua janela e olhe pela janela, e lá vinham 7 carregamentos cheios, e aqueles grandes caminhões ingleses estavam praticamente quase de todo lado desta sala, cheio de muletas, cadeiras, de rodas e coisas em que as pessoas tinham estado deitadas no dia anterior, e elas estavam caminhando atrás dos caminhões, cantando com as mãos levantadas o cântico que você entoaram. Faz algum momento, somente crer, tudo é possível. Graças a Deus. Se crer, tudo é possível. Irmão Brana conta da mensagem, eles colocaram o gravador rodar num determinado lugar, e as pessoas estavam ouvindo a fita do irmão Brana, e as pessoas, as curas vinham automaticamente no meio deles, só de ouvir o gravadorzinho tocando a fita ali, as pessoas recebiam as curas. Que Deus possa dar essa fé em nossos corações, de nós ler as mensagens do profeta e isso fazer um movimento nas nossas almas, porque aqui dentro isso tem tanta virtude, eu creio. E ela fazer o que nossas almas necessitam para este tempo. Graças a Deus. Ela está fazendo, né? De outra forma, ela não está neutra. O quanto ela já fez ali em Goiânia, o quanto que ela já fez aqui em Ariquemes. Por que nós estamos aqui? Nós não viríamos aqui por nada, assim não fosse essa palavra. Por nada. Nós não estaríamos, talvez, nem em denominações aí fora. Nem denominações. Porque nós não íamos achar comida e nós íamos com fome e nós já tínhamos sumido. Porque é a palavra que nos assegura. E meu coração, e eu disse: Senhor, este será um dia memorável para mim. E os poucos dias e o dia era para eu estar lá só 3 dias. E é para lá que estou retornando agora. E lá
3 dias e simplesmente não sei tudo o que aconteceu. Isto sucedeu por apenas um milagre que o Senhor fez na plataforma. Deu a um menino que caminhava apoiando nas mãos e pés como um cão, restaurou-o ao seu juízo perfeito e o endireitou diante das pessoas. No dia anterior, aquelas pessoas tinham de ser separadas por cercas, porque estavam tendo guerra tribal, e agora estavam em paz, caminhando, abraçando uns aos outros, cantando, somente crer, tudo é possível. Eu lhes digo, ó grandioso Evangelho, ainda que em sua simplicidade, nunca perdeu seu poder quando pregado na simplicidade da ressurreição de Cristo. E ele se torna mais estimado para mim a cada dia. E se você é um homem de negócio aqui esta noite e não entrou em nenhum companheirismo dos homens de negócio, permita-me recomendar esses homens de negócio do Evangelho pleno. Você não tem de pertencer a nenhuma igreja, ou seja qual for a igreja em que estiver, está perfeitamente bem. Tem um título, homem de negócio do Evangelho pleno, mas não tem de ser um homem do Evangelho pleno para fazê-lo. Metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, até mesmo sacerdotes católicos, que quer que esteja aí. Você sabe, eu creio que Jacó cavou um poço e os filisteus o puseram a correr dele. Creio que o chamou malícia, ou algo assim. Ele cavou outro, eles o puseram a correr, disse. Ele o chamou contenda, e cavaram um terceiro, e ele disse, há lugar para todos nós. Assim eu penso que é isso mesmo, é espaço para todos nós aqui, e ficaríamos contentes que vocês desta área de Tucson aqui viessem ter companheirismo conosco. E então, não se esqueça da reunião de Prenix. E agora sei que não devemos fazer anúncios na plataforma aqui, porque tornamos isto uma norma. Mas sendo que tudo isso está ligado aos homens de negócio do Evangelho pleno, eu estou para ter orações pelos enfermos e pregações nos 4 dias antecedentes à reunião no Ramada. Neste período de dezembro, glória a Deus, dezembro diz alguém, diz janeiro, de 19 a 23, 4 dias, começando no dia 19 até certo, sim, começando no dia 19, então temos 4 dias de reuniões. E para vocês, povo de Tux, na próxima domingo à noite eu estarei orando pelos enfermos nas Assembleias de Deus, na igreja do irmão, e houver alguém enfermo e que quiser ir, estarei falando lá, querendo o Senhor, domingo que vem à noite, orando pelos enfermos. E agora que as bênçãos de Deus descansem sobre vocês, e se então, com suas Bíblias, gostaria de passar rapidamente a palavra, porque sei que muitos de vocês trabalham amanhã, e vou falar-lhes esta noite da escritura que quero ler no livro de Romanos, Romanos capítulo 8,
e queremos começar no versículo 28 e ler até o versículo 32, inclusive Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Glória a Deus. Que o Senhor acrescente suas versões, a leitura de sua palavra, e agora quero falar sobre o tema perdão. A Bíblia diz que esta noite que Ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente não conseguiremos falar sobre todas as coisas, mas tornaremos uma coisa que Ele nos deu, que é perdão. E acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado, porque todos somos culpados do pecado. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus, através de seu Filho, nos perdoou essa culpa de iniquidade e pecado. Louvado seja Deus. E o perdão fez-me lembrar de uma história que li uma vez na guerra revolucionária. Creio que foi que houve um homem, um soldado de infantaria, que fez algo que era o tribunal e considerou culpado, e ele foi sentenciado a ser fuzilado, creio, que foi por negligenciar ser posto de dever em tempo de batalha. E ele ia ser morto por pelotão de fuzilamento. E um companheiro sentiu tanto por este homem que finalmente procurou, e o grande presidente Lincoln, sendo um cavalheiro cristão, disseram que ele estava indo em sua carruagem quando o mensageiro o encontrou, e ele caiu de joelho e disse: Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso Senhor, ele disse, peço misericórdia por uma pessoa, sabendo que o Senhor é cristão, e sei que o Senhor tem piedade no coração pelos abatidos. E ele disse, meu amigo estava no posto de dever, onde estava posicionado, mas quando as armas estavam rugindo e os canhões atirando, ele se assustou e deixou o posto de dever. Senhor Lincoln, ele não teve intenção de fazê-lo. Ele é um bom homem. E agora, daqui a uma semana, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo, a menos que o Senhor assine seu perdão. E o senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali: eu, Abraham Lincoln, perdoo este homem por tal coisa, e não deve morrer. E assinou o nome nele. E o homem lhe deu as benções de Deus,
e retornou à prisão e disse ao amigo: eu tenho seu perdão. E o tirou num papel e lhes mostrou. E o homem disse: não zombe de mim, aqui estou já para morrer, e então vem com essa história? Não creio nisto, simplesmente não posso crer. Não é isto. Qualquer homem poderia assinar o nome dele, Abraão Lincoln. E ele disse: mas este é a assinatura do presidente. Disse: você está perdoado. E ele virou as costas e se afastou, e o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. É muito difícil para um homem, no caso, como nós podemos ver, um pelotão de fuzilamento de um lado, um homem para ser morto do outro lado, por uma sentença que tinha saído da guarnição, que deveria morrer, e o presidente escrever no papel, e o homem que levou o papel viu o presidente escrever e disse: está aqui, o presidente que escreveu, eu trouxe. E mesmo assim ele não pôde crer no seu amigo, e que era testemunha ocular do ocorrido ali. E nós vemos isso, Mombrana expressa isso aqui sobre Jesus, e o Espírito Santo também foi testemunha ocular do Calvário. E Mombrana tem uma outra mensagem, ele fala: quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a experiência de que foi o Calvário. Que Deus possa ajudar-nos. Glória a Deus. E ele disse: e então, aqui está uma libertação de Abraão Lincoln e o presidente dos Estados Unidos para libertar este homem. E ainda assim o mataram, de modo que isso foi julgado no Tribunal Federal. E aqui estava a decisão: perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Que Deus ponha dê-nos graça de nós possamos aceitar com as nossas almas o nosso perdão do Calvário, daquele dia. Deus possa encher as nossas almas. Nós esquecer este mundo, esquecer as coisas do mundo, esquecer os prazeres do mundo. Eles pegam, pastor João pregando aqui, ele disse: ele pega de mamana caducando, todo mundo. É difícil, na vez pensa se casar vai se tornar bem mais fácil, nós vamos ter bem mais. Não. Assim quanto perturba um jovem, perturba uma moça, perturba um rapaz, perturba uma mulher, perturba um homem, perturba um velho, perturba uma velha, perturba todos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos cubra com seu sangue. Glória a Deus. Liberto da culpa é o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa, não o distanciamento por uma doutrina filosófica de alguém, de algum tipo que possa de alguma maneira lhes dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creia que em Romanos 5:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu achei que era para aqueles que estavam no tabernáculo da fé, mas não é. É para os que estão em Cristo Jesus.
a libertação. Louvado seja Deus. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creia que em Romanos 5, eu creio que pulei aqui. Glória a Deus. Mas vamos ler isso mais uma outra vez. Liberto da culpa é o que desejamos salientar. Quando há isto, um perdão de Deus é uma libertação da culpa, não distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo de que possa de alguma maneira lhes dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo. Você caminhou por esse lado, você fez um pouquinho certo aqui, tá certo. Continue. Afiliar, quer dizer, assim mais ou menos diz, né? Afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creia que em Romanos 5:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, louvado seja Deus. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado e se torna nova criatura em Cristo Jesus, e as suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima, onde Cristo se senta à destra de Deus. Ele foi gratuitamente liberto. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga, ou algum ministro que lhes diga isto. Ele sabe dentro de si que está perdoado, porque aceitou isto. Nós temos que Deus lhes enviou através de Jesus Cristo, que sentimento é estar livre do pecado. Glória a Deus. É o que o irmão Brana está mostrando. A gente é difícil pegar todos os pontos e segurar, mas é uma pessoa libertada. O irmão Brana diz que ele tem uma outra mensagem que ele fala sobre isso. Ele sabe o dia, a hora, o momento, o segundo em que ele atravessou esse de um lado para o outro, assim, escapou do mundo, escapou de uma vez por todas. Que Deus possa nos ajudar. Isso é muito bom para as nossas almas. Eu creio que já está na hora de nós parar, né? Já passou, foi muito, hein? Passou quase 20 minutos. Nós vamos ficar com essa parte. E se me houver outra oportunidade, se tiver uma chance de nós tornar a voltar, nós vamos continuar lendo essa mensagem de perdão. Eu parei na página 7, parágrafo 37. Eu parei no 36. Eu li o 36 e ficamos parados no 37. A mensagem de perdão. Que Deus possa nos ajudar. Nós vamos ficar de pé enquanto nós vamos encerrar com a oração. E também estou aqui com um aviso. O ônibus do Alto Paraíso, de dia 12 de maio, às 16h30, 4 horas da tarde, 4h30, né? Dia 12 de maio. Aí o Antônio, o pastor João falou com o Antônio para avisar aqui, e nós então estamos passando um recado para a igreja, a data do horário do ônibus vai sair daqui da igreja. E nós vamos ter culto aqui sexta-feira, às 7h15, se o Senhor permitir, culto de oração. E domingo, 8 horas da manhã, às 7 horas da noite, se o Senhor permitir. Grande Deus, Pai eterno, ajuda nós, Senhor, quando lermos a palavra do Senhor, que nós possamos tomar a nossa parte,
Ó Deus, a cada trecho na jornada, que isso possa infundir as nossas almas, encher as nossas almas, Senhor. Ó Deus, ela é tão boa para as nossas almas e nós nos sentimos. Muitas das vezes, Senhor, nós vimos aqui, que nem diz no Salmo de Davi, onde ele disse, mesmo que jure com dano seu, não muda. E nós estamos aqui crendo que essa palavra é tão verdadeira quanto ela foi no dia em que o teu anjo pregou. Ó Senhor, e que as bênçãos dela possam encher as nossas almas e nós possamos, Senhor, caminhar assegurado nas mãos do Senhor. Agora leva nós de volta aos nossos lares, guardados embaixo das tuas potentosas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos essa parte ao Senhor e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe e abençoa mais um ou outro. Nós estamos encerrados.